Existem alguns elementos de língua portuguesa que são importantíssimos, que são elementos básicos para que você consiga fazer qualquer tipo de prova, qualquer tipo de exercício gramatical. Nesse vídeo você vai aprender elementos importantíssimos de língua portuguesa e vai servir para você tanto de provas, quanto de concursos, quanto em vestibulares e Enem. E vou te explicar de uma maneira fácil e objetiva para que você de uma vez por todas aprenda esses conceitos, que vai por mim, não é tão complicado, mas vai te ajudar a se dar bem nas provas. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens que já teve participação em bancas de concurso, além de já ter sido aprovado em mais de uma dezena de concursos públicos. Eu sei que muitas vezes o aluno fica desesperado, fica apavorado quando vê esses elementos de gramática, mas não é nada muito absurdo, não tem nada de muito complicado nisso aqui. Vou mostrar para você que pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu vou começar de uma forma um pouco diferente que os professores começam para explicar isso. Vou pegar primeiro uma frase que está faltando um pedaço. Olha a frase: a moça jovem, alguma coisa, um carro. Você consegue sacar nessa frase que o elemento que está aqui no meio, que a gente não sabe qual que é, ele é o elemento central? Veja bem, se você disser a moça jovem, alguma coisa, um carro, isso aqui no meio você poderia completar com qualquer coisa e mudaria totalmente o sentido da frase. Se você vier aqui colocar lavou o carro, é uma ação diferente do que se você colocar, por exemplo, comprou o carro. Ou seja, quando você tem alguma frase, o elemento central, quase sempre que você está mostrando, é alguma coisa relacionada a algo que alguém fez, é uma ação, ou um estado. Às vezes a pessoa pode estar triste, pode estar doente, etc. O que eu quero dizer com isso? O elemento central das frases é o que a gente chama de verbo. Vamos supor que aqui a gente completa com comprar, com o verbo comprar. E a gente vem aqui e escreve: a moça jovem comprou um carro. Qual que é a coisa mais importante, qual que é a informação mais importante que a gente está passando nessa frase? É o fato dela ter comprado um carro. Então note, nessa frase não é tão importante o fato da moça ser jovem, por exemplo. Aqui o mais importante é o ato dela ter feito isso. Portanto, essa parte quase sempre da frase principal é o verbo. Como é que a gente vai definir o verbo? Justamente como alguma coisa que expressa uma ação, ou seja, alguma coisa que aconteceu, ou que expressa um estado. Se a gente viesse e dissesse que a moça está triste, a frase seria sobre o estado da moça. É o jeito que ela está, portanto, que seria um estado. Então perceba, já temos duas definições da coisa mais importante da frase, que é o verbo. Nós temos uma ação e nós temos um estado. Porém, existe mais uma forma de verbo, que eu acho que essa é mais tranquila, você conseguirá entender mais tranquilamente. Choveu também é uma ação, de certa forma, só que aqui a gente considera como um fenômeno da natureza. Essa terceira característica do verbo é quando ela expressa um fenômeno da natureza que, se você for pensar bem, não deixa de ser uma ação também. A diferença é que aqui a gente não tem quem faz a ação. Em algumas línguas, como o inglês, por exemplo, você necessita ter um sujeito. Em inglês você não pode dizer só choveu, você colocaria o pronome neutro para dizer que choveu. Ou no caso do francês também, que você não pode dizer apenas choveu, você tem que colocar um sujeito, mesmo que seja um sujeito indefinido. No caso do português, basta você colocar a ação e nós não sabemos quem choveu. Nós só sabemos que aconteceu um estado da natureza, choveu. Então o verbo vai ser ação, estado e fenômeno natural. Agora vamos olhar outro item desses daqui da lista. Nós temos o artigo. O artigo, galera, basta você decorar quais são as palavrinhas deles. Não é difícil, você só precisa de decorar 4. Esses são os artigos: a, o, uma. Por que eu digo que você só precisa decorar 4? Porque se você decorar esses 4, você só tem que lembrar que os plurais também estão incluídos nesses. Note, você não precisa gastar memória para ficar decorando a, as, o, os, uns, uma, umas. Basta você lembrar, o artigo vai ser a, o, uma. Pronto, você decorou esses 4 e as formas do plural. Porque basta lembrar que uma coisa não vai deixar de ser essa coisa simplesmente por ela ser singular ou plural. Ela vai continuar sendo classificada da mesma forma. Só que vai ser ou um artigo plural ou um artigo singular. Não deixa de ser artigo. Então não precisa gastar memória para decorar todas as formas. Apenas decore essas 4 e quando você acrescentar o S vai ser no plural. E já que falamos da coisa, nessa frase aqui, o que seria o que deu nome? Qual que seria o ser? Qual que seria o agente, aquele que fez alguma coisa? A gente teria no caso aqui a moça. A moça seria o substantivo.
ou seja, seria aquele ser na qual a gente dá o nome. Moça é o nome daquele ser existente. Então, geralmente é esse substantivo, é esse ser que faz o acordo com o verbo, porque nós temos uma ação e temos quem fez a ação. Quem fez a ação, no caso, foi a moça, porque foi ela que comprou o carro. Portanto, isso é um substantivo. Substantivo, naquela definição clássica que todo professor dá, é aquilo que nós damos o nome. Então já temos 3 definições. Antes de ir para a quarta, galera, esse tipo de conteúdo, dica rápida, fácil, eficiente, que você só encontra indo direto ao ponto, sem enrolação, já vale a inscrição do canal, não é mesmo? Fortalece aí. Agora, então, vamos falar do adjetivo, galera. Observe essa frase. A moça jovem comprou um carro. Antes uma coisa que eu esqueci. Se os artigos é um, uma, a, o e os seus plurais, então esse um aqui também vai ser um artigo. Portanto, temos uma frase com 2 artigos. Isso é possível. Quando você for fazer a classificação dentro da frase, essa frase ela pode ter mais de um elemento. Então, às vezes o aluno fica preocupado, ele pensa assim, eu já coloquei artigo aqui, né? Esse aqui é um artigo, então esse daqui não pode ser um artigo. Pode, não tem nenhum problema. O fato de você ter uma aqui não quer dizer que no resto da frase você não vai poder ter. A classificação depende dela mesma e não da quantidade que ela aparece na frase. Da mesma forma, observe que aqui nós temos a moça, que é um substantivo que faz a ação, mas nós temos outro substantivo, que é o carro. Por quê? Aqui nós temos também um nome. E por que é importante você ficar esperto com esse tipo de coisa? Porque às vezes a frase tem 2 substantivos, como essa daqui, né, que nós temos aqui a jovem e o carro, mas só um deles é que vai fazer a ação, via de regra. Quem fez aqui no caso, quem comprou foi a moça. E isso vai impactar no seu acordo entre substantivo e verbo, depois a gente vai falar disso. Mas no momento você só precisa saber que se tiver um artigo aqui e um artigo aqui, um substantivo aqui e um substantivo aqui, não tem problema, você pode classificar ele na frase tranquilamente. A quantidade que ele aparece na frase não impacta, ok? Então vamos falar do adjetivo, galera. O adjetivo é aquilo que qualifica o ser, tá? Sempre as pessoas dizem que é aquilo que dá qualidade. É meio difícil pensar assim, porque se você pensar em qualidade, você vai pensar que é só uma coisa boa. Aqui, no caso, a moça é jovem, então nós estamos qualificando ela, nós estamos caracterizando ela. Mas se fosse, por exemplo, moça má, você ser má não é uma característica boa, não é uma qualificação, digamos assim, é uma característica. Mesmo assim, é um adjetivo, e aqui seria um substantivo. Então, o adjetivo é aquilo que vai dar uma característica, seja boa ou seja ruim. Espero que você tenha gostado dessa aula rápida e não se esqueça de forma nenhuma de deixar o like aqui caso você tenha gostado, e caso você detestou, odiou, deixe o dislike. E até a próxima, pessoal.